Bem, turma, então a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo, tá bom? Que foi iniciado na última aula. Vamos concluir aqui o assunto sobre movimento em uma dimensão, movimento unidimensional, tá bom? E a seguir, a gente, finalizando essa parte de movimento retilíneo, a gente vai passar para a parte de movimento bidimensional, ou seja, um movimento no plano, tá bom? Mas por enquanto, concluindo aqui a parte de movimento retilíneo, movimento em uma dimensão, né? A gente vai destacar agora o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? E à medida que o tempo avança, a gente percebe que a velocidade não muda de valor. A velocidade aqui, os diversos valores das velocidades com o decorrer do tempo apresentam um comportamento constante, né? Tá certo? Então, nesse sentido, o movimento uniforme nada mais é do que um movimento cuja velocidade não varia, a velocidade é constante, tá bom? Então, quando a gente fala de movimento uniforme, nós lembramos que estamos falando de velocidade constante, tá bom? Como é que isso funciona então? Vamos entender. Quando a gente lembra do nosso conceito, a definição de velocidade média, que é o intervalo, né, o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, em outras palavras, ou de outra forma, fica x2 menos x1 sobre t2 menos t1. No caso do movimento uniforme, à medida que o tempo vai avançando, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, V médio é igual ao V instantâneo, que é constante, eu posso simplesmente escrever assim, tá bom? Em face disso, o que é que nós temos? Se isso aqui é igual a x2 menos x1, ou então eu posso escrever também de outra forma. Posso escrever assim, x menos x0 sobre t menos t0, tá? Os pontos iniciais x1 e t1 eu estou agora chamando de x0 e t0 e x2 e t2 um momento qualquer no tempo, tá? Em uma posição qualquer ocupada nesse momento, x2, eu vou chamar de x e t aqui, tá bom? De modo que aqui eu posso simplesmente escrever x menos x0 igual a v que multiplica t menos t0, tá? Então essa expressão que eu vou até marcar, aproveitar para marcar aqui, olha, essa expressão ela descreve a equação horária, posso escrever assim, a equação horária do movimento uniforme. Equação horária do movimento uniforme, tá bom? Bem, então vamos aproveitar para falar um pouquinho de um probleminha, né, aplicando esse conceito aí, tá bom? Por exemplo, olha, observe a seguinte situação. Para medir a velocidade da bala de um rifle, um atirador atira contra o tronco de uma árvore que está a uma distância de 100 metros dele. Tá? Então vamos representar aqui a figurinha, né? Vamos ver como é que a gente... Vamos representar aqui o nosso esqueminha aqui, né? Então a gente tem aqui o atirador, certo? Ele está aqui com o seu rifle, tá bom? E ali, 100 metros distante, né? Eu tenho a árvore aqui, tá bom? Tá bom? Então essa distância aqui é 100 metros. É o que nós sabemos até o momento. O que mais? Um detector de som posicionado ao lado do atirador é ligado a um sistema eletrônico que registra os instantes em que algum pulso de som é captado pelo detector. Então como aqui eu tenho um detector, eu já devo imaginar, eu vou fazer aqui o detectorzinho, olha, colocar bem aqui o detector, tá?
Então, nesse caso, eu já imagino que no momento em que ele dá o disparo, ele vai medir um tempo T1 ou T0, né? Em que a bala vai ser disparada, ela vai sair, alcança, né? Atinge o alvo e aí um som. Então ele pega o T0 e aí um som começa a voltar, tá certo? O som do impacto, e quando chegar no detector ele mede o intervalo de tempo final. O momento, o instante final, para aqui termos o intervalo de tempo de ida e volta do som, entre o disparo e a chegada do som. Então a bala vai com uma velocidade VB e o som volta com a velocidade VS, ok? Tá, é o que nós sabemos até agora. Vamos continuar então. O intervalo de tempo, a partir daqui, né? O intervalo de tempo entre o barulho do tiro e o som da colisão da bala com a árvore é de 0,715 segundos. Sabendo que a velocidade do som é de 334 metros por segundo, qual é a velocidade da bala? Ah, então ele já deu para nós o intervalo de tempo total, tá bom? Que é de 0,715 segundos. E nos deu também a velocidade do som, que é 334 metros por segundo. Então o que nós queremos saber é a velocidade da bala. Muito bem. Então, para fazer isso, o que a gente precisa saber? Lembramos então que o tempo que decorreu no momento do tiro até a bala atingir a árvore e o som voltar e atingir o detector de novo foi de 0,715 segundos. Então esse intervalo de tempo ele corresponde ao tempo de ida da bala mais o tempo de vinda do som, ok? Então, se eu souber, eu já sei as distâncias, né? O som, a bala percorreu 100 metros na ida e o som percorreu 100 metros na volta. Então, delta x aí é 100 metros. Então, por exemplo, se eu souber, para eu saber, por exemplo, a velocidade da bala, eu preciso dividir os 100 metros pelo tempo que a bala levou para chegar lá, né? Para atingir a árvore. Mas para eu saber o tempo da bala, o que é que eu preciso, o que é que eu poderia utilizar aqui? Esse tempo eu já tenho e esse do som eu posso encontrar, não posso? Porque eu sei a velocidade e sei a distância do som, né? A velocidade com que o som se deslocou, que é 334 metros por segundo, e tenho a distância também, então eu tenho como encontrar o tempo, né? Então vamos lá, vamos calcular isso aqui. Então eu posso fazer o seguinte, a velocidade do som é igual a 100 metros dividido pelo tempo, pelo TS. A velocidade do som é 334 metros por segundo. Daqui, o TS vai ser quem? Vai ser 100 sobre 334 segundos. Ou seja, fazendo as contas aqui de modo rápido, né? Eu vou encontrar aqui aproximadamente, olha, 0,29 segundos, tá? 0,29 segundos. Se 0,29 segundos foi o tempo que o som levou para vir da árvore até o atirador, e o tempo total de ida da bala e da volta foi 0,715, então dessa equação o que a gente tira? Ó? Que o tempo da bala foi ΔT menos TS, ou seja, 0,715 menos 0,290 segundos. Portanto, um resultado aí de aproximadamente, olha, 0,415 segundos. Então ficou fácil. Colocando aqui as contas, fica 100 metros dividido por 0,415 segundos. Aqui fazendo algum arredondamento, tá bom? Vai dar 241 metros por segundo. Pronto, conseguimos determinar a velocidade da bala. Tá bom?
Então aqui, porque a gente considerou a velocidade da bala e a velocidade do som constantes, ou seja, são movimentos uniformes, tá bom? Bem, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o movimento uniformemente acelerado. Falamos sobre o movimento uniforme, que tem a ver com o movimento a velocidade constante, é uniforme porque a cada intervalo de tempo igual, né, ou seja, a cada segundo, a cada 5 segundos, o deslocamento no espaço é o mesmo. Portanto, a velocidade é constante e, nesse caso, a aceleração é zero. A aceleração mede a variação da velocidade no tempo. Então, se a velocidade é constante, não tem aceleração. Aqui nós estamos falando agora do movimento uniformemente acelerado, ou seja, agora a velocidade não é mais constante, mas ela varia no tempo, portanto, existe uma aceleração diferente de zero. E, sendo assim, essa aceleração não tem qualquer valor, não é um valor qualquer, mas é um valor constante. O passo, a maneira como a velocidade varia em intervalos de tempos iguais é a mesma, tá bom? Então, como a gente pode observar aqui, o movimento uniformemente acelerado tem uma aceleração de valor constante. E detalhe, tanto pode ser positiva, aumentando a velocidade com o tempo, ou negativa, diminuindo a velocidade com o tempo. Então vamos colocar aqui em termos matemáticos, vamos ver o que a gente pode lembrar aqui. Lembrando que vamos partir do conceito da aceleração média, que é dado, né, que é definido por ΔV sobre ΔT, ou seja, isso aqui é um V2 menos um V1 sobre T2 menos T1. Ou podemos escrever assim, ó, A é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Tá bom? Muito bem, então, no caso do movimento uniformemente acelerado, aqui temos que a aceleração média ela é igual à aceleração instantânea em qualquer instante de tempo. Portanto, ela é uma constante. E aí podemos escrever a constante é igual a V menos V0 sobre T menos T0 e, portanto, V menos V0 é igual a A, que multiplica T menos T0. Como V é dx dt, falando aqui da velocidade instantânea, né? V é igual a dx dt, lembramos que dx é igual a V dt. Então vamos aproveitar o resultado da equação estrela aqui na equação do x. Então podemos escrever que a integral de dx é igual à integral de v dt. Lembrando aqui os limites, né? Lembrando os limites. Aqui nós vamos ter x0 até um x. Vou marcar uma linha aqui, tá bom? Para diferenciar o limite de integração da variável x. Tá? Na realidade eu costumo fazer o contrário, porque x é variável, x' é um número, tá bom? E aqui, na segunda integral, é de t0 a um t' qualquer, tá bom? Logo, teremos a integral de dx a x aplicada aos limites, vai dar x menos x0 igual a v, que multiplica t menos t0. Muito bem. Então, o que é que a gente pode tirar daqui? Muito bem, então, por outro lado, o gráfico está sendo mostrado aqui à esquerda, né? É um gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado. Então, como a gente viu, em intervalos de tempos iguais, a velocidade
varia da mesma maneira, sempre da mesma forma. Por isso que é uniformemente acelerado, né? Então, a gente, pelas propriedades da velocidade, tá? E da derivada, a gente sabe que a integral, a área debaixo da curva, de t0 até t, que é o resultado que nós encontramos, olha, dá o deslocamento. Então, quanto ele andou, se aqui no instante 0, aqui no instante t igual a 0, ele estava na posição x0, e no instante t, então no instante t0, ele estava na posição x0 com velocidade v0. E no instante t, ele já se encontrava na posição x com velocidade v, tá certo? Então, esse resultado delta x, ou seja, x menos x0, é exatamente essa área, a área debaixo da curva, que está representado aqui, ó, tá? Que é dado por 1 meio de t menos t0, que multiplica v mais v0, tá bom? É só calcular a área aí, tá? Então, o que a gente pode escrever, então? Então, isso daqui nada mais é do que 1 meio de t menos t0, que multiplica v mais v0, ok? Então, a gente vai agora trabalhar um pouquinho com essas equações aqui, tá certo? Então, o que é que a gente vai ter? Ora, então, podemos escrever x como sendo x0 mais 1 meio de t menos t0, que multiplica v mais v0, com... Aí eu lembro dessa expressão aqui, estrela, né? Da expressão estrela, tá aqui, ó. Com v igual a v0 mais a, que multiplica t mais t menos t0. Então eu vou aproveitar esse resultado e inserir aqui, tá bom? Vou colocar, ó, vou inserir isso aqui, tá certo? O que vai dar? X é igual a x0, x0 é a posição inicial, mais 1 meio de t menos t0, que multiplica v0 mais a vezes t menos t0 mais v0. Então, daí o que a gente tem? Eu vou retomar o raciocínio, tá? X é igual a x0, tá? x0 mais 1 meio de t menos t0, que multiplica v0 mais a t menos t0 mais v0. Então, eu posso trabalhar isso aqui, simplificar para encontrar uma expressão da posição em função do tempo. É a função horária da posição da partícula no movimento uniformemente acelerado. Então aqui eu vou ter mais 1 meio de t menos t0, que multiplica a t menos t0 mais 2v0. Podemos ainda fazer o que para melhorar, né? Podemos abrir aqui os termos, fazer a distributiva, e aí eu vou ter x0, fazendo aqui a primeira distributiva, né? Mais 1 meio de at menos t0 ao quadrado, tá? Mais
Aí eu fiz essa primeira distributiva aqui, olha. Vamos marcar aqui. Essa primeira distributiva foi isso aqui, tá? Vezes isso, tá bom? Agora eu vou fazer a segunda, tá? Leva lá para aquele. Então fica como? Vai ficar 1 meio, cancela esse 2, vai ficar V0, que multiplica T menos T0. Na forma usual, como a gente conhece, x de t, percebemos que o x aqui é isso tudo, e é uma função do tempo, é igual a x0 mais v0 t menos t0 mais 1 meio de a t menos t0 ao quadrado. Essa é a função horária da posição no movimento uniformemente variável. Certo? Eu vou marcar aqui ela, destacar ela aqui, ó. E aí eu vou escrever equação horária porque é função do tempo, né? Da posição no movimento uniformemente acelerado, ok? Podemos ainda trabalhar um pouquinho esse resultado e encontrar uma equação da velocidade, tá bom? Encontrando uma equação da velocidade, substituindo nesse resultado, por exemplo, a equação da velocidade, a gente encontra uma equação, substituindo o tempo, né? A gente encontra uma equação da posição e da velocidade, sem levar em consideração o tempo, ok? Por exemplo, podemos fazer isso lembrando da seguinte relação. Quando eu lembro que a aceleração, lembrando que então eu posso pegar a equação da aceleração, que A é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Isso aqui me dá T menos T0 como sendo igual a V menos V0 sobre A. Então eu vou fazer isso substituindo T menos T0 na equação anterior, na equação horária da posição, para encontrar, olha, x é igual a x0 mais, perceba, v0 que multiplica v menos v0 sobre a mais 1 meio de a que multiplica v menos v0 que eu posso fazer assim, mais apropriado, né? Ao quadrado, tá bom? Então o que vai dar aqui? Nós vamos ter x igual a x0 mais v0 v0v menos v0 ao quadrado sobre a mais, e aqui eu posso cancelar esses a's nesse último termo, né? Cancelar esse a com esse, e eu vou ficar então com 1 meio de v2 menos 2v v0 mais v0 ao quadrado. Então, posso agora ir trabalhando, simplificar isso aqui para encontrar uma... Perceba que essa relação ela já é uma equação da velocidade e da posição, mas que não depende do tempo. Lógico, a gente eliminou o tempo aqui, né? Substituindo, a gente eliminou o tempo e encontramos uma equação da posição e da velocidade sem nos preocupar com o tempo. Essa daqui já não é mais uma equação horária, tá? Vamos então simplificar para a gente obter uma expressão mais simples que isso aí, tá? Daí podemos escrever x da equação do resultado da equação horária da posição que nós encontramos, fica x igual a x0 mais
V0 que multiplica V menos V0 sobre A. E aí eu posso escrever melhor isso aqui, né, para obedecer, né, a grafia direitinho, mais 1 meio de A que multiplica T menos T0 ao quadrado vai dar V menos V0 ao quadrado sobre A2. Então eu já posso simplificar esses A's, né? Vamos ver o que a gente encontra aqui. Eu já posso cortar esse A com esse aqui. O que mais? Só, né? Simplificar isso aí, tá? Muito bem, então daqui o que a gente encontra ainda, né? X é igual a x0 mais, eu vou ficar com V0V menos V0 ao quadrado sobre A mais V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado sobre 2A. Pronto. Agora eu posso aproveitar então, né? Dá para a gente simplificar um pouquinho mais, né? 2V0V menos 2V0 ao quadrado. Agora o outro resultado, né, que vai ser V ao quadrado menos 2VV0 mais V02. Então vai ficar mais, coisa chata. Vai ficar mais V2 menos 2V0V mais V02. Tudo isso sobre 2A. Então a gente percebe que já dá para cancelar alguns termos aí. Vamos então cancelar. Então dá para cancelar, por exemplo, esse termo com aquele, né? E esse termo para ficar um negativo desse, né? Menos V02, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai ter, né, tudo isso aqui sobre V0, sobre 2A, né? De modo, né, aqui, dando continuidade, né, de modo que x menos x0 é igual, aí vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2a. Ou podemos escrever v2 menos v02 igual a 2a que multiplica x menos x0. Essa é uma equação que relaciona a velocidade com a posição, mas perceba, ela não é uma equação horária. Ela não depende do tempo, tá bom? Ela não depende do tempo. Eu vou corrigir esse 2 aqui. Ela não depende do tempo, tá bom? Então, vamos aproveitar agora para aplicar essas equações, tá bom? Vamos aplicar esse resultado na resolução de alguns problemas, tá bom? Bem, então vamos considerar esse problema, né? A variação no tempo da velocidade de uma partícula é mostrada no gráfico, tá? Então, é um problema de movimento uniformemente acelerado. Aqui nós temos um gráfico da velocidade pelo tempo e a gente percebe que a velocidade ela admite, assume valores decrescentes com o passar do tempo. Se essa velocidade não é constante, então é um movimento acelerado, não é um movimento uniforme, é um movimento acelerado. Além de ser um movimento acelerado, porque a velocidade varia com o tempo, ele é uniformemente acelerado. Ele não é acelerado de qualquer jeito, ele é uniformemente acelerado, porque o passo com que a velocidade varia no decorrer do tempo é o mesmo. Então vamos lá. Observando o gráfico, o que é solicitado é para calcular a aceleração da partícula, tá? Primeiro, a aceleração da partícula e também o seu deslocamento no intervalo de 2 segundos até 8 segundos. Muito bem, então vamos primeiramente calcular a aceleração. Então, para calcular a aceleração, como a aceleração aqui é constante, né, eu posso escrever a aceleração é igual a ΔV
sobre ΔT. Então eu vou escolher 2 instantes de tempo e as suas respectivas velocidades. Então os valores que eu posso ler facilmente é para t igual a 0, eu vou chamar de t0 aqui, e vou chamar de t10, tá bom? 10 segundos, porque a velocidade inicial é v0, 80, e a velocidade v10 é 20, né? v10 é 20. Então eu tenho aqui em t0 igual a 0 segundos, v0 é igual a 80 metros por segundo. E em t10 igual a 10 segundos, a velocidade, o que eu chamei de v10, é igual a 20 metros por segundo. Portanto, a aceleração é quem? Vai ser V10 menos V0 sobre T10 menos T0. V10 nós encontramos 20 menos V0, que é 80 metros por segundo, sobre 10 menos 0 segundo. Portanto, a aceleração vai ser menos 60 sobre 10 metros por segundo ao quadrado, ou menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então encontramos uma aceleração negativa, o que é razoável, porque o gráfico da velocidade com o tempo ele é decrescente. Se ele fosse crescente aqui, ou ascendente, a gente teria uma aceleração positiva. Muito bem, agora o que nós queremos é encontrar no intervalo de 2 para 8 segundos, nós queremos encontrar quem? O ΔX, ou seja, o x8 menos o x2, tá? Bem, podemos utilizar a relação, né, da aceleração, aliás, do deslocamento, né, o ΔX, uma relação que a gente já descreveu no slide anterior, ΔX como sendo um meio de t menos t0 que multiplica v mais v0. No nosso caso, esse t0 aqui é 2 segundos, né? Ou podemos escrever assim, t8 e aqui colocar t2, tá bom? E aqui v8 mais v2. Para lembrar que são referentes aos instantes 2 segundos e 8 segundos, tá bom? Então podemos prosseguir aqui fazendo 1 meio, que multiplica, vamos lá, T8 é 8 segundos, menos 2 segundos, que multiplica. Agora eu preciso saber quem é a velocidade no instante 8 segundos. Então olhando para o gráfico aqui, 8 segundos, a velocidade ela tem esse valor aqui, tá? Esse aqui é o V8 e o V2 vai ter aquele valor ali, ó. Esse é o V2, tá ok, gente? Muito bem, então eu preciso determinar o V2 e o V8. Pelo gráfico não dá para ler como eu consegui ler o V10 exatamente no 20 e o V8 e o V0 exatamente no 80. Não tenho como ler isso. Mas eu tenho como encontrar a velocidade utilizando a relação V. Lembra, ó, V é igual a V0 mais A que multiplica T menos T0. Então, por exemplo, se eu considerar o instante T0 e o V0 como sendo 80, isso aqui eu tenho 80 metros por segundo, o S, lembrando que esse M aqui é minúsculo, tá? Tá certo? M aqui é minúsculo. E esse T aqui como sendo 0, então eu consigo, a partir dessa relação, eu consigo encontrar qualquer velocidade, sabendo A, que é menos, acabamos de encontrar menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então nós podemos encontrar qualquer velocidade. Então vamos lá.
Para t igual a 2 segundos, temos v de 2 é igual a 80 metros por segundo, menos 6, que multiplica 2 menos 0, também metros por segundo, ok? Aqui a aceleração eu coloquei metros por segundo ao quadrado, mais o tempo, no parênteses, é segundo, fica metro por segundo. Então isso aqui vai dar 80 menos 12, né? 80 menos 12 dá 68 metros por segundo. Essa é a velocidade no instante t igual a 2 segundos. Essa é a velocidade aqui, ó. Ok? Essa é a velocidade, certo? No instante t igual a 2. E para t igual a 8 segundos, o que é que nós temos? V de 8 aí nós vamos considerar a velocidade no instante 8 segundos, levando em conta a velocidade inicial no tempo t igual a 0. Então fica 80 metros por segundo, tá? Menos 6 que multiplica 8 menos 0, também em metros por segundo. Então, o resultado dá 32 metros por segundo. Finalmente eu posso voltar, né? Isso aqui eu usei apenas para calcular aqui o resultado. Eu vou ficar com 68 mais, né, da relação, mais 32 metros por segundo. Tá ok? Então o resultado aí, fazendo as contas, vai dar 300 metros, ok? Tá bom? Então esse é o resultado do deslocamento. Então eu vou marcar aqui, ó, a aceleração que ele pediu é menos 6 metros por segundo ao quadrado e o deslocamento é 300 metros, ok? Muito bem, então um outro problema, né, que é interessante a gente considerar agora, é esse aqui de um carro que inicialmente ele vem com uma velocidade, né, de 25 metros por segundo, né, equivalente a 90 km por hora, uma velocidade alta, né? E aí ele freia com aceleração constante. Nessa aceleração ele percorre 60 metros até parar. Então vamos fazer o esqueminha aqui do nosso esboço, né? Então aqui a gente tem uma trajetória, tá certo? Que eu vou chamar de eixo X. Tá ali o zero. Então ele está aqui numa posição, né? Uma determinada posição aqui, tá? Com uma velocidade inicial de 25 metros por segundo. E ele percorre, aqui eu vou chamar de x0, e aqui é x0 mais 60 metros, tá? De modo que a distância é 60 metros, né? Então aqui ele finalmente para, ok? Velocidade final igual a 0 metros por segundo. Então essa distância aqui é 60 metros, e ele desacelera, ele freia, né? Ele reduz a velocidade com uma aceleração constante. Tá bom? Vamos marcar isso aqui, é um detalhe. O que eu quero saber é qual é o valor dessa aceleração. Então você percebe que em momento nenhum a gente falou sobre o tempo, né? Um instante em que ele passou pelo x0 e quanto tempo ele levou para chegar lá, percorreu 60 metros, né? Ou seja, para ele parar. Não sabemos quanto tempo levou. Então aqui eu tenho velocidade associado com deslocamento. Então eu posso utilizar aquela equação que nós obtivemos, né? V final ao quadrado, tá? Menos V0 ao quadrado é igual a 2A x menos x0. Esse x menos x0, né? Esse x aqui é o x final, que é o x inicial mais 60. E a velocidade final é zero. Então nós temos 0 menos V0 ao quadrado vai ser 25 metros por segundo ao quadrado, igual a 2A que multiplica 60 metros. Né? Aqui nós vamos ter, na realidade a gente tem x menos x0, isso aqui vai ser x0 mais 60, que é o x, menos
o x0, né, em metros, medida em metros, né? Então isso aqui vai dar 60 metros, tá bom? Por isso eu coloquei os 60 metros. Então aqui é bem simples, né? O que nós vamos ter é que 120A em metros é igual a menos 25 ao quadrado, né? Vai dar 625, tá bom? 625 metros ao quadrado segundo ao quadrado, ok? E aí, fazendo as contas, né, a gente obtém aqui, fazendo as contas, vamos ter que a aceleração, bem simples, né, que a aceleração vai ser igual a menos 625 metro ao quadrado segundo ao quadrado, dividido por 120 metros. Então isso aí vai dar menos, aproximadamente aqui, arredondando, 5,21, menos 5,21 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? O problema é bem simples aí, né? Mas é interessante lembrar, esse problema é simples, mas a gente lembra que a gente não tem nenhum momento associado ao tempo. Tá bom? E se eu quiser saber o tempo, quanto tempo levou para parar? Aí eu posso encontrar agora, com esses dados que eu já tenho, eu posso lembrar da relação delta x igual a V0 delta t mais 1 meio de A delta t ao quadrado. E encontrar o delta t, onde delta t é igual a t final menos t inicial. Tá certo? O tempo que levou para parar, para percorrer. Ok? Delta x é o tempo, que é 60. V inicial é 25 metros por segundo. A aceleração é menos 6. Menos 5,21 metros por segundo ao quadrado. Encontro o delta t resolvendo a equação de segundo grau. Tranquilo. Ok? Muito bem. Então, a partir de agora a gente vai considerar o estudo, né, de um movimento retilíneo, que é a queda livre. Tá certo? Então, como a gente observa aqui no desenho um fragmento, né, do desenho do Papaléguas, o coiote caindo, despencando, né, do alto de um penhasco, e ele cai, ó, ele se desloca numa linha vertical, tá bom? A gente observa melhor esse efeito aqui, né, nessa figura. Aqui é uma animação onde o objeto ele é abandonado, você percebeu que ele é abandonado do repouso, tá? Por isso que a gente denomina, né, esse fenômeno, né, ou esse tipo de movimento como queda livre. Observe, ó, ele é abandonado, os objetos são abandonados do repouso, portanto tem velocidade inicial zero, tá? Detalhe aí, viu? Esse tipo de movimento é diferente daquele em que você lança o objeto para baixo ou para cima, né? Isso aí seria um lançamento vertical, ou para baixo, quando você joga o objeto para baixo, ou um lançamento vertical para cima. Aqui nós vamos falar de queda livre, onde o objeto é abandonado do repouso. Observe. Então, esse movimento, o estudo desse movimento, ele remonta à Grécia Antiga, tá? Os gregos antigos, eles começaram a estudar, eles se preocuparam, se debruçaram sobre o estudo dos movimentos dos corpos, e isso deu origem à chamada filosofia natural. A filosofia natural evoluiu com o tempo e se tornou o que nós conhecemos hoje como física, tá? Então a física teve origem na filosofia natural, que se dedicava ao estudo dos movimentos. Então, desde aquele tempo, já se cogitava o fato de que os objetos se deslocavam em queda livre não com velocidade constante, mas num movimento acelerado, com velocidade variando com o tempo. Em outras palavras, a sua velocidade não era constante. Já se entendia isso. A diferença é que lá para os antigos gregos, eles relacionavam o deslocamento associavam o valor do deslocamento variando linearmente com o tempo. Mas como a gente já percebeu, nas equações que a gente trabalhou, já viu que o deslocamento
para o movimento uniformemente acelerado, que o deslocamento ele não varia com o tempo, mas ele varia com o quadrado do tempo. E isso veio com Galileu, quando ele fez estudos, né, na queda ou rolando esferas em planos inclinados, variando a inclinação e calculando a aceleração dessas esferas que rolavam, né? E aí, por meio do procedimento, do processo da técnica de extrapolação, ele conseguiu identificar a aceleração dos corpos em queda livre, num valor muito próximo do que a gente tem hoje. Então, hoje a gente assume, né, hoje a gente sabe que o valor típico assumido para a aceleração da gravidade é um valor médio, né, porque depende da altura, depende da localização, tá certo? No planeta Terra. Mas na Terra a gente costuma, em termos didáticos, né, a gente costuma assumir o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, assumindo isso, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de movimento, tá certo? Ou seja, o movimento de queda livre. Um outro tipo de movimento que está associado ao movimento de queda livre é o lançamento oblíquo, como a gente observa aqui, tá bom? É um objeto que é lançado, é abandonado, tá? Na vertical, então ele sofre dois tipos de movimento, tanto um movimento na vertical em queda livre, portanto a componente da velocidade na vertical, à medida que ele se desloca, vai aumentando, é o que eu chamo de VY, tá? Vai aumentando, a gente percebe aqui, tá? Mas ele também tem uma componente, uma velocidade com componente na horizontal, que é constante. Então esse lançamento oblíquo, ele é composto pela combinação do movimento na horizontal com velocidade constante e um movimento na vertical, né, que é uniformemente variado, tá bom? Então, com o passar do tempo, a combinação dessas trajetórias aqui, desses diversos pontos, define uma trajetória de parábola, né? Tá bom? E a ideia é olhar um pouquinho mais com cuidado. A gente vê que, conforme a gente observa aqui na figura, a gente percebe que se eu projetar todas essas posições no eixo vertical, que eu vou chamar aqui de eixo Y, tá bom? O eixo X está aqui na horizontal, é o do tempo, e o deslocamento é o X, a gente vai ver essa figura aqui da esquerda. Tá? Isso aqui são figuras, são imagens estroboscópicas, tá? Das diversas posições no mesmo intervalo de tempo. Então aqui a primeira bolinha lá em cima, a primeira figura, ou essa aqui, ó, foi tirada num tempo t0, aí um instante de tempo ΔT depois foi tirado essa, no mesmo intervalo de tempo foi tirada essa. Então de uma foto para outra, de uma posição para outra, o intervalo de tempo é o mesmo. Mas devido à aceleração na vertical, nós temos aqui não uma linha reta, tá? Ou inclinado, ou horizontal, ou vertical, mas uma combinação, que é o lançamento oblíquo, tá bom? Bem, mas nos concentrando no movimento vertical apenas, de queda livre, a gente vai ter aqui, olha, podemos escrever, considerando o eixo vertical, tá bom? Como o eixo Y, tá certo? O Y agora vai registrar a altura, ok? Então, podemos escrever, já que esse movimento na vertical é um movimento uniformemente variado, então nós podemos considerar que em t0 igual a 0 segundos, t0 igual a 0, o ponto de partida, ou seja, aquela altura lá, podemos chamar y igual a y0, tá bom? Y aqui é uma distância também, faz o mesmo papel do x, só que é na vertical. Esse y0 aqui nós vamos chamar de altura h, a altura de queda. Então, por exemplo, aqui a altura seria, h seria isso, ó. O h seria isso, tá bom? Ok? E ele vai cair, ele vai percorrer esse h. Perceba que a orientação do eixo y é positiva para cima, mas o movimento é para baixo. E a aceleração, né, que é uma grandeza vetorial, nós vamos ver isso depois, vamos assumir 9,81
metros por segundo ao quadrado, ela é direcionada para baixo também. Portanto, devemos lembrar que a aceleração aqui é negativa, tá bom? Bem, se isso é verdade, então vamos chamar o deslocamento, a posição, né, de h e a aceleração igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, vamos chamar de g. Vamos nos referir à aceleração da gravidade por g. Então eu vou trocar isso aqui e colocar um g, tá bom? De modo que, substituindo na equação do deslocamento, escrevemos y, a altura, a posição na altura, né, do eixo vertical, é igual a h menos 1 meio de gt2. Lembra que consideramos t0 igual a zero, ok? O sinal de menos porque a aceleração é negativa, enquanto o eixo positivo do deslocamento aponta para cima, positivamente para cima, tá? O g aponta para baixo. Então essa relação aqui, ela dá o deslocamento, a posição, né, do objeto em queda livre no instante t após ele ser abandonado do repouso. Então vamos aplicar isso, né? Vamos considerar um determinado exemplo. Calcule o tempo que um corpo gasta para cair de uma altura h, partindo do repouso, e também calcule a sua velocidade final. Então o que eu quero aqui é, inicialmente, o tempo, calcule o tempo de queda, tá certo? E também a velocidade final. Bem, então, podemos fazer o seguinte. Tomando o resultado que a gente obteve, é que y é igual a h menos 1 meio de gt2. O que eu quero é o tempo, né? O que eu quero é o tempo. Então, primeiramente, eu vou marcar aqui, ó, qual é o tempo de queda? O tempo de queda é eu isolar essa equação, isolar o tempo aqui, né? Então, eu vou ter que 1 meio de gt2 é igual a h menos y, tá bom? H menos y, tá bom? Passei 1 meio para lá, 1 meio de gt2 para a esquerda e o y veio negativo. Só que lembra que é o tempo que ele leva para cair de uma altura h. Se ele cai de uma altura h é a altura inicial, então vamos lá. Nós temos essa configuração, aqui é o eixo y, a altura h é isso aqui, tá? Isso aqui é a altura h, o objeto está lá e vai despencar. A velocidade inicial é igual a zero, instante de tempo inicial é zero, e ele cai e alcança o solo. Portanto, a altura inicial é h, mas a altura final é zero. Então, isso aqui é apenas h, ok? Isso aqui é h, visto que y final é zero, a altura final é zero. Logo, o que nós temos? T2 é igual a 2h sobre g. Enfim, o tempo de queda é raiz quadrada de 2h sobre g. Tá bom? Raiz quadrada de 2h sobre g. Então, vamos marcar esse resultado, ok? Esse é o tempo de queda. Tempo de queda, ok? O outro ponto que eu quero saber é qual é a velocidade final, ou seja, se ele saiu do repouso, qual é a velocidade final com que ele chega aqui, tá bom? Então, se nós estamos falando aqui de queda livre de um movimento uniformemente variado. Então, já que nós temos o tempo, o intervalo de tempo, podemos escrever V final é igual a V0 menos, mais GT, que é o tempo de queda, né? Mais GT, tá bom? Por que isso aqui? Por que eu não coloquei menos? Porque
tanto a velocidade quanto a aceleração estão na mesma direção, apontam para baixo, tanto a velocidade quanto a aceleração. O deslocamento que aponta para cima, tá bom? E lembrando que o V0 aqui é zero, temos que a velocidade final vai ser g, que multiplica o tempo total que ele leva na queda, que é raiz de 2h sobre g. Eu posso colocar o g dentro, né, da raiz, vai ficar g2 vezes 2h sobre g, e aí eu cancelo os g's, o resultado final é que a velocidade com que um objeto alcança o solo é raiz de 2gh, tá bom? Muito bem, então eu lembro bastante aqui da situação, quando eu vejo isso, da situação em que a velocidade final de uma gota d'água na chuva, né? Então ela despenca lá de vários quilômetros de altura da nuvem, e aí durante a sua queda, né, com velocidade inicial constante, ela não é arremessada para baixo, ela simplesmente condensa, as micropartículas de água condensam, alcançam uma massa, né, na gota, né, na esfera d'água, alcançam uma massa em que a suspensão, né, do gás não consegue mais manter, não consegue mais ser mantida, então ela acaba precipitando. Quando ela precipita, quando isso acontece, ela alcança o solo, né, com a nossa cabeça, o teto das nossas casas, com essa velocidade terminal. É claro que a gente precisa lembrar que existe também o efeito, né, da presença da resistência do ar. Então, no caso da chuva, ou no caso de qualquer objeto real que é abandonado do repouso, né, ele cai na vertical, principalmente de distâncias de alturas bem grandes, essa velocidade de raiz de 2gh, ela não é exatamente obedecida porque existe um efeito de resistência, de arraste do ar, que reduz a velocidade final. E essa força, nós vamos considerar isso quando estivermos estudando leis de Newton, essa força ou essa resistência do ar, ela é proporcional a essa velocidade. Portanto, os objetos eles são abandonados de alturas muito grandes, eles são abandonados do repouso e aí executam queda livre até certo ponto, mas em determinada velocidade eles passam a realizar movimento uniforme, tá bom? Mas isso é um detalhe para a gente considerar depois, ok? Muito bem, então a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, tá?